Iniciamos o 30º programa do podcast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. Eu estou com uma dupla, estou com um casal na minha frente e eu quero avisar esse casal que é muito prazeroso estar na frente de vocês, até porque sou fã de um deles, muito fã, né? A outra pessoa estou conhecendo hoje, né? Mas eu costumo não apresentar meus convidados, até porque fica muito chato. Fulano de tal nasceu em 1999, é filho de... Não. Cada um diz o que quer da sua vida, se apresenta e fica melhor. Então eu vou começar com a parte feminina. Muito bem. Obrigada, Nenê, pelo convite. Muito legal estar aqui. Eu sou a Vera, eu sou publicitária, tenho 53 anos, dos quais... Agora não vou fazer a conta, mas tenho uns 36 desde 88 na propaganda. E vamos falar um pouquinho de mercado. Um ano depois do Watson, então. Ele foi em 87? A formatura? Isso mesmo. E eu estava na faculdade ainda e comecei estagiando na Marca, em 88. A Marca do Eduardo e do Gilberto. E tinha mais um. Eduardo, Gilberto... Enfim. Lênin. Quem é? Gilberto Lênin e o Eduardo... Não me lembro. Ito. O Ito Ferrari. Isso. Exatamente. Trio. Uhum. Depois fui para a Expressão, aí eu trabalhava na produção. Expressão era Varig, né? A Varig, nossa. A gente viajava em 10 vezes sem acréscimo, era uma maravilha. Varig, né? E depois, aí eu trabalhava como RTVC, depois migrei para redação, comecei tudo de novo como estagiária. Então, estamos aqui, 36 anos depois. Que legal. E o outro convidado? Bom, eu sou Eduardo Axel Ruth, mais conhecido como Axel. Eu entrei no mercado ainda na faculdade, exatamente, foi lá por 87. Clóvis Duarte. Comecei a trabalhar com o Clóvis Duarte em produção do programa dele. Aí era TV, eu gostava muito de trabalhar com televisão, adorava aquilo, eu sempre gostei muito de TV. E de repente eu estava dentro da TV, vendo pelo outro lado. Foi uma paixão. Mas muito mais porque tu falava um bom inglês. Isso, porque ele me levou lá. Na verdade, ele era amigo dos meus pais, né? Então ele me ofereceu um estágio para eu fazer as traduções, porque ele recebia vários vídeos em inglês e precisava de alguém para traduzir, botar legenda. Então eu comecei fazendo isso aí, mas logo fui para produção, curti. Inclusive eu fui fazer publicidade por causa disso, porque eu fazia direito. Sim. Eu cursava direito, mas queria trabalhar. E assim mesmo continuou fazendo de manhã e de noite. Fazia de manhã o direito e de noite a Famecos. E aí depois eu larguei o direito, porque eu vi que não tinha nada a ver mesmo. Fui seguir na Famecos, fui trabalhar com o Clóvis. E daqui a pouco eu já era coordenador de produção do programa lá. Tinha 10 estagiários embaixo de mim. Quando o Beto Flomena me convidou para fazer um estágio na Módulo. E aí eu fazia estágio na Módulo de tarde. Então de manhã eu trabalhava com o Clóvis. Pergunta, a Módulo era MP2? Eu acho que tinha uma história assim, né? Era do Rolf Poganski. Isso, exatamente. Que foi o financeiro da MPM. Pois é. Então eu fui lá trabalhar, mas eu fui por causa do Beto, eu fui por causa do Rolf. E aí eu era estagiário do Beto, de tarde. De manhã eu era chefe de 10 estagiários na TV Clóvis. Guaíba, com o Clóvis. Aí depois eu vi claramente que para mim tinha muito mais negócio. Era Câmera 2, né? Não, ele foi antes dele criar o Câmera 2, era um programa que chamava-se Comunicação de Domingo. Porque ele tinha um quadro Comunicação ao meio-dia. Né? Um quadro que era até do Jornal do Almoço, depois foi para outras emissoras. E aí eu criei junto com ele esse Comunicação da Noite, do domingo, que tinha vídeos, falava de filme, falava de lançamentos. Na época ele era professor no IPV? Ele já não era mais, ele só estava só na TV. Ele já tinha saído da questão de ser professor e migrou só para a TV. Coisa gozada da vida do Clóvis é que ele era um professor de História Natural. Né? Mas Como é que foi o gosto dele pela comunicação? Sabe que eu fiz várias vezes essa pergunta para ele, ele nunca me respondeu. Pois é. Ele foi casado, inclusive, na segunda vez, com uma prima minha, Marilia Sclier. A Marilia Sclier, né? Que é neta do Bremir, neta do Moacir e tal.
E aí, então, eu nunca consegui entender. Ele É. não me respondia. Pois é, eu também não sei, porque eu peguei ele já Ele na só me fase de respondia comunicação. assim, dá dinheiro. É, e ele tinha uma coisa comercial muito forte, assim, mas tinha esse gosto por fazer uma coisa. E era um programa sobre comunicação. E a gente trazia, inclusive, os erros de gravação dos comerciais. Então eu entrava em contato com as agências, pedia os bloopers, né? Os erros de gravação, a gente apresentava no programa. Tinha um lado de cinema também, que a gente apresentava os lançamentos, que eu adorava cinema. E eu tinha que fazer uma pesquisa, às vezes, para dizer, bom, o ator desse filme é o mesmo ator que fez aquele outro filme, só que isso sem Google. Então eu comecei a ter uma memória de cinema que até hoje Que legal, te Me- fascina. me fascina. É. Bom, apresentados os dois, Vera, tu disse que tem 36 anos de vida publicitária. Tivesse essa passagem por empresas ou sempre fosse only advertise? Eu passei em empresa, eu trabalhei na RBS, e aí eu trabalhei acho que 2 anos e meio na RBS, mas na RBS TV, não na RBS Corporação, no marketing. O Raul Costa Júnior me levou para lá para dar uma cara um pouco mais publicitária para as chamadas de programação. Esse cara é um visionário. Ele é muito Ah. legal. Era meu professor na PUC Cara que também. É. pensa lá adiante. Então, foi um período muito bom, muito diferente do mercado, era outra estrutura, completamente diferente, mas foi muito bom. E eu só saí porque nasceu o Felipe, então, assim, não combinava um trabalho tão intenso com maternidade, assim. Aí eu pedi demissão. Mas a RBS foi a minha experiência corporativa. Foi única, não? Única. E aí, muito bem, nasceu o Felipe. Tu Nasceu o foi Felipe e casa- aí eu fiquei 6 meses de mãe e depois fiquei fazendo freelancer como redatora, tanto para clientes diretos quanto para outras empresas. Aí, nessa época eu estava fazendo um pós-graduação e aí trabalhei um tempo já um pouquinho mais na parte comercial na Design Vogue, com a Lizzie. E aí veio a Nanda. E aí, mais 6 meses de mãe. E aí voltei a fazer freela. E aí daí começou mais intensamente. Daí trabalhei com empresas, agências, virou Esses de freelas design. vieram porque tu foi proativo ou porque o mercado começou a te procurar? Sempre foi rede de contato. Sempre tu conhece alguém que precisa, que tu liga, chama a Vera. E aí tu estabeleceu o teu próprio modelo de trabalho? Por que o nome da agência Monday? Antes eu tive uma outra agência, em 2007 eu abri uma outra agência com uma outra sócia que chamava Flow. Flow. E a gente foi até 2010, aí nos separamos e Monday tem a ver com trabalho, com vamos começar bem a segunda-feira, vamos para frente. Respeita. Tem muita gente que não gosta da segunda-feira, né? Mas... É o dia que não se paga, é o dia que não sei o quê. Tá aí um baita desafio de comunicação de reverter a imagem da segunda-feira. É. Transformar a Monday em uma coisa prazerosa. É. E pegou assim, claro, pegou para mim, Esse né? agente, quando tu dissesse agente, tu tinha uma sócia, então, ou um sócio? Na Monday nunca. Na Monday Não, sempre. Antes sim, E agora, depois dessa sociedade, eu segui sozinha. Tem alguns clientes teus que são absolutamente apaixonados por ti. Que cada vez que eu visito um deles, só falo em ti. Qual é o prazer que te dá isso de tu saber que tem clientes que, enfim, acreditam fielmente em ti? Eu fico muito lisonjeada, muito agradecida, mas é exatamente ao que eu me proponho. Uma vez até, num encontro de propaganda, eu encontrei uma pessoa de atendimento de uma agência grande e ela, me incomodei horrores hoje porque aquela pessoa, que é o cliente no caso, me incomodou muito.
E eu disse, sabe que agora eu estou me dando conta que eu não me incomodo assim, dessa maneira que tu está falando. Eu gosto dos meus clientes, eu estou me dando o luxo de trabalhar com quem eu gosto. E é um desafio grande, porque não é fácil, né? Tu encontrar as pessoas, mas eu acho que é aquela coisa de bater a simpatia. Em geral, eu amo meus clientes, de verdade, assim, e tenho uma relação com eles que até vai além da parte comercial, porque no fundo é tudo gente, né? A gente faz comunicação para as pessoas, do outro lado da mesa está uma pessoa, tu quer vender coisas para uma outra pessoa, e se a gente não se entender entre as pessoas, não vai rolar. Então, eu acho que essa primeira comunicação, a primeira parte desse entendimento, que às vezes não é nem verbal, né? Tu faz uma tradução do que a pessoa, porque tu conhece há muito tempo, e meus clientes têm essa... tem cliente de 10 anos, de 15 anos. É muito legal. A pessoa só diz assim, eu preciso fazer... Quando a palavra fidelização está terminando no mercado, isso Então, assim, eu acho que é um valor das pessoas. É muito valor. Das pessoas também. E claro. essa confiança que me depositam dá uma baita responsabilidade também. Cada vez mais. Porque as pessoas dizem, decide e depois tu me diz. Tá, mas eu não queria ter isso tudo, não. Mas é assim, e tem dado certo. Agora, tu, Axel, tivesse uma vida além da módulo, né? Tivesse competence, tivesse escala, né? Standard. Tive na Standard também antes. Ogilvy, né? Ogilvy, Standard Ogilvy. Então, pela ordem, Ogilvy... Escala e depois competence. Escala e depois competence. Que na realidade são 3 grandes agências do mercado. Eu diria que estão posicionadas entre as 5, 6 maiores que o Rio Grande do Sul tem. Isto te proporcionou alavancar a tua competência maior, ou tu acha que tu alavancou eles? Não, totalmente alavancou muito do que eu sou e que eu aprendi foi nesses lugares, né? Eu entrei na Standard como redator e era uma multinacional, tinha uma cultura totalmente diferente. A Standard era do Faveco? A Standard, quando eu entrei, o CEO, não se usava essa palavra, Carlinhos. mas era o Hernani Bess. E tinha aí como diretor operacional o Schneider. O Carlos Schneider. Trabalhei com o Telmo Ramos lá, foi muito, muito bacana a experiência. Depois eu fui para a Scala como redator e logo em seguida eu virei diretor de criação, fiquei 20 anos na Scala, então assim, se eu aprendi alguma coisa em algum lugar, foi lá. Né? E com os professores. Aliás, o mercado inteiro não acreditou quando tu saiu da Scala. E aí, pois é. Aí quando chegou 20 anos, fechou 20 anos redondo, eu saí da Scala, fui para Competence e também aprendi uma outra coisa que era a questão estratégica. Foi fundamental também para desenvolver esse lado que tem muito a ver com o que eu faço hoje. Falando em estratégia, o Nizam colocou uma frase no mercado há 2 semanas, que a propaganda não é a alma do negócio. Quem é a alma do negócio é a estratégia. Concordo plenamente. Talvez eu não concordasse com ele nos anos 90, porque eu era muito focado naquela coisa de criatividade, criação. Mas hoje, para mim, está muito claro que é só isso. Entende? É a estratégia e a criatividade tem que estar a serviço de uma estratégia. Senão tu faz uma coisa que pode ser bonita, pode ser legal, mas não tem nada a ver, não é adequada à necessidade, né? Não soma. Não soma. Eu tenho uma coisa que eu trago, uma frase que eu cunhei nessas agências e que hoje eu coloco dentro da Amanda, e quando a gente apresenta a Amanda, eu sempre digo que o nosso trabalho é dizer o que o cliente precisa dizer. Às vezes nem ele sabe o que é isso, então descobrir o que ele precisa dizer, mas dizer de um jeito que o consumidor queira ouvir. Aí entra a criatividade, entra o senso estético, a beleza, a forma, mas ela tem que estar a serviço de um conteúdo estratégico para a marca. Vocês dois que têm muito mais na cabeça, na mente de vocês a criatividade e junto com isso a estratégia, há uma grande
discussão hoje entre o físico e o digital, né? Principalmente no varejo. O varejo está brigando muito com isso, né? De que ele não consegue acertar a mão, né? Se ele se comunica via redes sociais ou se ele se comunica dentro do seu quadrado físico, né? O que vocês acham que está acontecendo? Por que essa disputa, que não deveria ser disputa, deveria ser um aliado ao outro, né, no meu entender? Claro, é claro. Por que está acontecendo isso? Por que não acertou? Eu acho que existe também existe o novo e a dúvida do novo, da questão de todas as redes sociais. As pessoas também, eu acho, pelo menos, que se valoriza muito a rede social e como se aquilo fosse tudo. Acontece que às vezes tu coloca um post lá, tem lá um número, 100, 200 pessoas que curtem, mas quantas pessoas entram na tua loja, na verdade? Quantas pessoas estão circulando num shopping? Quantas pessoas estão vendo uma novela? Então, às vezes, os valores, os números envolvidos na rede social, na questão da comunicação digital, eles são importantes, mas eles não têm a importância comparativa a outras coisas. Mas eu acho que a gente tem que pensar que não é ou, é e. Exato. Tu não pode ficar só na rede social ou só na TV aberta. A gente tem um amigo que está fazendo um mestrado em comunicação agora, e ele nos deu um dado muito interessante, e que é bastante assustador de uma maneira que é o seguinte, ele tinha um número que agora não vou lembrar de cabeça, mas assim, 80% das pessoas são impactadas ainda pela TV no Brasil. O mercado de rede social no Brasil é um mercado de nicho, não é um mercado aberto para... Dona Maria vai curtir tua foto na rede social. Tu tem que estar lá para um nicho. E esse nicho, que é o perfil das pessoas com quem está falando, tem que falar com todos. Então, por isso que não é ou, é e. Tem que fazer um bom trabalho na rede social, tem que fazer um bom trabalho no Google Ads e tem que fazer um bom trabalho na televisão. Mas sabe que eu tenho criticado muito isso. Eu também acho que o trabalho tem que ser conjunto, né? Por exemplo, a gente vê hoje a mídia impressa crescendo, né? Coisa que ninguém acreditava. Já haviam previsões de que os jornais Rádio tá super em alta. Como foi no tempo da TV, que o rádio ia morrer, não sei o que e tal. Só que quem está colaborando com isso também são as redes sociais, por causa do famoso fake news, né? Num jornal impresso, tu não pode dizer isso, né? Tu não pode escrever isso, né? Porque aí a credibilidade cai e tal. Como a rede social, na sua maioria das vezes, tem um cara independente, ou tem um cara que não, ou amando D, né? As coisas se complicam. Mas eu diria o seguinte, tem um anunciante de mercado, que é líder de mercado, que ele tem hoje o melhor supermercado do Rio Grande do Sul, e um dos melhores do Brasil. Eu pergunto para vocês, quando é que ele deu bom dia para vocês? Quando é que ele disse, olha, chegou a tua maçã? Eu vejo que tu compra maçã, Fuji, lá seu, e na semana passada não tinha, mas agora chegou. O teu vinho chegou. Ele nunca te tratou. Ele nunca te disse nada, né? E eu tenho dito isso para alguns varejistas. Cara, vocês não falam com o consumidor, cara. Vocês não falam com o consumidor, e aí não adianta fazer mídia televisiva, mídia de rede social, e não vem que a história da inteligência artificial não é a inteligência artificial. Das pessoas, né? Que a gente estava falando antes, tu não fala com as pessoas, e as pessoas querem ser tratadas como pessoas, né? Na verdade, isso é uma questão mais de CRM. Né? É uma questão de tu conseguir entender, se eu toda semana ou todo mês vou lá naquele estabelecimento e compro isso, um remédio, a maçã, a pera, seja lá o que for, raramente tu recebe uma oferta personalizada com informações que tu sabe que aquele cara tem. Mas é uma questão de organização, talvez, eu não sei também, nunca entendi. Eu concordo contigo, não dá para entender.
Dá para entender? Não E dá aí pra se entender. queixam. Né? E aí vão para uma feira em Nova York e acham que descobriram o mundo. Na NR, sabe? Tenho 2 amigos que foram, você deve conhecer, a Fabiana Londeiro, Sim. né? E o Rodrigo, do Opinião, Uhum. foram, se encaixaram nisso, ficaram apavorados, sabe? Em que sentido? Com o que estava acontecendo e com o desbunde dos empresários e lojistas que foram para lá. Porque nada será posto em prática. Nada será posto em prática. Né? Eu tenho um exemplo disso, e esse cara já foi ao NRF, acho que umas 10 vezes, que ele tomou uma atitude quando se lançou o G1, internet e tal, a Globo trouxe para cá diretoras para falar sobre isso. Né? E estava engatinhando. Hoje, eu acho que é uma coisa de 10, 15 anos ainda não é uma coisa sedimentada, na minha opinião. E aí começaram a falar, etc, etc, e esse empresário se levantou e disse, olha, eu hoje de manhã fui visitar uma loja minha em Barra do Ribeiro. Cheguei na loja, quando eu estou estacionando, tinha uma carroça parada. 2 funcionários meus, mais o dono da carroça, botando uma geladeira para dentro. E aí eu parei e fiquei acompanhando. Aí, após o cara da loja foi junto na carroça, segurando a geladeira, apesar de ela estar amarrada para lá, até a casa do comprador. Como é que eu atingi esse cara com o que vocês estão me dizendo hoje? Se não é no relacionamento, se não é... Esses caras que põem loja no interior, é o que eu dizia quando eu trabalhava na RBS. Na RBS tinha o prefeito da cidade, tinha o bispo, tinha o delegado e o gerente de TV da RBS. Né? Então, tu tem que estar ali junto, ia café, ia baile, e não sei o quê. Eu fui jurado até da festa da tainha. Qual é a melhor tainha? Eu nunca vi tainha na minha vida, entende? Então, eu acho que isto... E é um defeito que tem 40 anos, 50 anos. Tu está falando do envolvimento real. Tudo isso estamos falando do envolvimento real. Né? Porque às vezes tu entra na rede social de qualquer marca e tem lá, feliz dia do peixeiro, feliz dia... Como se isso fosse rede social. Fazer um post para o Dia das Mães. Por favor. Então todo mundo faz o mesmo, muda só qual é a fotinho que tu pegou lá no estoque. E não é isso. Não é isso. Tem um misunderstanding sobre o que realmente é o envolvimento com uma pessoa através do meio digital. O que te deu mais trabalho? Cliente de prestação de serviço, cliente da indústria, cliente da varejo? Quem é o cara que mais perturbou a tua cabeça? Sem nomes. Sim, eu tive clientes maravilhosos, porque acreditavam em propaganda, e tinha clientes que não era bom de atender, como a Vera teve a sorte de poder escolher mais clientes do que eu trabalhando em grandes agências. Claro, ela tá certa. Ela é dona do negócio. Acontece assim, quando eu trabalhava nas grandes agências, tinha volta e meia aparecia clientes que realmente achavam que sabiam o que queriam, que eles que sabiam o que era certo, o que era errado. E aquela coisa, o cara te contrata, né, e não te escuta. E muitas vezes dentro da agência a gente tem dificuldade de colocar as nossas ideias como criativo e falando, né? Isso é um troço interessante que eu vi quando eu saí das agências, comecei a trabalhar direto com as marcas. O primeiro choque que eu tive é que eu ia num cliente e dizia para ele, contava a minha ideia, e ele aprovava. E nas agências, quantas meandros eu tinha que passar dentro da agência até chegar com a minha ideia para o cliente. Né? O atendimento tinha que gostar, o diretor de atendimento tinha que gostar, daqui a pouco tinha mais um aspone lá que chegava para dar opinião, que vem cá ver o que tu acha. E eram tantos filtros, e aí quando tu começa a trabalhar direto para a marca, tu vê que os clientes aprovam as tuas ideias. E gostam, porque as tuas ideias são boas. Até porque também tem uma característica agora do nosso momento atual de trabalho, não tem muitos intermediários. Em geral, a gente fala com o decisor / dono do negócio. É muito bom, né? Então, isso é muito bom, porque é um outro nível de conversa. A pessoa que está abaixo do dono, vamos dizer assim, ele tem as suas dúvidas, tem o seu conhecimento do negócio, tem a sua visão de negócio. Então, também filtra muito do que tu leva. E às vezes, uma ideia boa, ou enfim, é barrada,
pela interpretação dele. Então, quando o papo é direto, flui muito melhor. Muito melhor. O trabalho sai muito mais rápido. Sabe o que tu está dizendo isso? Então, é uma pergunta que eu faço constantemente quando eu entrevisto as agências. Eu digo o quanto o meu tempo, e eu acho que o Axel levantou uma coisa que eu bato muito também. Eu falava com o dono, com o presidente. Agora eu tenho que falar com o marketing do marketing. O marketing do marketing me manda para o RH. Do RH eu vou... Quando eu vejo que a grande empresa hoje está comprando mídia via departamento de compras, Exatamente. como se ele comprasse prego, Aham. cara, Aí... me dá um pavor. Aí quando chega o departamento de compras e nos liga para alguma proposta, a gente declina. Porque a gente não eu não sei se ele vai estar comparando banana com banana, maçã com maçã. E o meu diferencial não é preço, nunca foi. Então, eu preciso pelo menos falar com alguém para explicar qual é a minha fruta, né, que eu estou vendendo, qual é o meu peixe. Porque se eu for por uma planilha, eu vou ser um número e você um número maior. E aí, então é melhor nem entrar. E eu acho que tem um diferencial do nosso trabalho hoje em dia, que é a senioridade. Né? Tem algumas vantagens em tu ficar velho. E uma delas é a senioridade. Isso gera o fato de que tu sabe algumas coisas, tu não perde tempo, tu consegue ir direto para o assunto, tu soluciona as questões dos clientes de uma maneira muito mais rápida, só que isso necessita a senioridade do outro lado também. E é isso que a gente está falando. Eu acho que quando tu consegue chegar com uma ideia que ela tem um grau de segurança, porque ele já tem todo o histórico nosso antes para saber o que tu está propondo, e tu propõe para um cara que também, por outro lado, conhece o mercado dele, conhece o produto dele e consegue olhar aquilo com o mesmo olhar. Ainda mais se está ligado à estratégia, como a gente falou agora há pouco. Então, isso que eu acho que acontece quando a gente tem... por isso que a gente, do ponto de vista de estar entregando senioridade, tem, acho, o direito de exigir senioridade de quem está te comprando. É complexo, mas... Eu tenho 2 clientes de vocês, um teu e um da Vera, que são completamente apaixonados por vocês em função disso. Né? Um é a Nirce Fink e o outro é a Soraya Hanna. né? Porque, veja bem, o caso da Vera é mais complexo, até porque tratou como agência de turismo e tal, blá, blá, blá. Mas o teu... A empresa da Soraya é uma empresa que está no mercado de comunicação, né? Que gesta crise, que gesta não sei o quê e tal, e que conhece o mercado. Né? Então, pegar um Axel e conseguir que ele entenda o negócio, faça o negócio dele... Né? Foi um trabalho fascinante esse para Critério, que é o trabalho da Soraya, porque é uma empresa... sênior, uma baita senioridade, com uma baita entrega, que estava com dificuldade de se fazer ser enxergada da maneira como ela era. E a gente constatou ali, é um certo mergulho que a gente faz dentro do negócio, que a maneira como ela estava divulgando não estava totalmente alinhada com o que realmente era o valor do produto dela e o que era o valor para o cliente dela. Então ela estava vendendo o que ela fazia, mas com um prisma inferior àquilo, né, que ela poderia estar vendendo. Então foi muito bacana isso, a gente fez. Acabei ajudando a Soraya e o pessoal que trabalha lá na Critério a enxergar melhor o que eles estavam fazendo, o Kleber. Exatamente, como é que eles poderiam aproveitar tudo que eles tinham. Sabe que eu comunicar. Muita gente veio se queixar para mim. Pô, o Critério quer ser agência. Pô, o Critério está tirando meu cliente. Cara, não entendeu nada do que a Critério está fazendo. Nada. Vai estudar ou vai lá falar com eles. Porque não é essa a função da Critério. Né? Como não é essa a função do mercado de vender passagem. Né? É muito além disso. A experiência. Né? Bem além disso. Né? Uhum. Aliás, tu tem uma frase que eu vou me permitir ler. Quando faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes, está no caminho da esquizofrenia. Eu falei isso? Não, essa frase é bastante famosa, mas não é minha. Eu sei, não é tua. É tirada de um contexto da tua... Sim. E me explica isso. Então, é que a gente... Porque tu não faz as mesmas coisas. Mas a gente é chamado para... Eu vou te contar uma reunião que eu fui.
que o cliente era do ramo imobiliário, disse assim, eu quero uma coisa absolutamente inovadora, mas que já tenha sido testada pelo mercado. Entende? Então, assim, isso é o contrário disso. Então, tu quer resultados novos, pô, então não vai rolar, não tem como, né? Então, é uma coisa que, assim, a inovação tem que ter risco, senão ela não é nova. O novo é arriscar. E tu faz isso todos os dias? Claro que não. Eu sou apenas uma humana. E tu, Axel? É que, na verdade, o nosso trabalho, ele não tem tanto a ver com inovar, entende? Porque tem uma diferença entre o que é novo e o que é inovador. Inovador realmente tem que ser uma coisa quebradora. Então, se tu lançar um iPhone quando não existe isso no mercado, isso é inovador. Agora, o que a gente faz muitas vezes é conseguir dar um olhar novo sobre um cliente, sobre uma marca que está ali, né, numa trilha, num caminho que talvez não esteja usando todo o potencial que a marca tem. Mas eu acho que é muito mais o novo do que o inovador nesse sentido. Entendeu? Um novo olhar, trazer um refresh, uma coisa. Porque eu acho que inovar em comunicação aí é fazer uma tirinha do Bibs, do chocolate, entendeu? Na 0 Hora, uma coisa que tu faz muito. Que eu fiz muito, mas é uma coisa que tu faz entendeu? Ali foi um troço realmente inovador, entende? Mas eu acho que não é sempre que tu consegue esse tipo de resultado. Aquilo esgota? Às vezes não precisa. Não, até hoje eu fico pensando em ideias pro Bibs, sabe? Sério? Eu só não consigo fazer, continuo fazendo porque não tem. Tu viu que o Morumbi... O bis, né? O Morumbis podia ser o Morumbibs, né? Pois então, isso é inovador. Eu achei isso genial. Genial. Maluco. Mas tu sabe, assim, ó, isso é interessante tu tá falando, porque eu achei genial, a Vera achou genial, tu já achou genial, mas a geração jovem acha uma bobagem aquilo. Eu falo com pessoas mais jovens, esse tipo de humor do trocadilho é coisa de tiozão. Então, é interessante isso. Para eles veem aquilo e dizem, pá, isso aqui tá besta, tá bobo. Então, virou uma coisa antiga, algo que para nós, olhando, acha sensacional. Somos ainda. A gente é o tiozão da suquita. Então, é engraçado isso, é uma coisa que me chamou a atenção. É um tipo de linguagem que é genial, mas talvez não fale com determinado tipo de público que está noutra batida e que é isso. Mas dificilmente uma coisa vai falar com todos os públicos, né? É muito difícil a comunicação. Está tudo muito nichado. Também, em alguns momentos, é preconceituoso. De repente, tu diz que a geração Z é neném, é mimimi, é não sei o quê, nem trabalha, nem estuda, nem isso, nem aquilo. Quando tu tem vários exemplos aí de jovens qual geração Z, coisas, né? qual geração Z, né? De qual bairro, de qual classe social que a gente está falando, de qual bolha a gente está falando, né? É diferente. Eu acho que realmente eles têm outro olhar, é muito interessante pelos nossos filhos, pela maneira como eles trazem as coisas, e é surpreendente, e é um aprendiz. Sabe que eu tenho uma coisa, eu nunca disse para esse meu neto, que hoje trabalha comigo, no meu tempo era assim. Eu acho a pior coisa do mundo. Eu também acho. Acho coisa horrorosa. A pessoa já morreu. Que isso? Já morreu. Mas é um trabalho de não cair nessa armadilha, de achar que era bom, porque era como a gente conhecia. Era bom. Hoje talvez não seja mais. E outra coisa, né? Esse conflito de gerações não tinham nomes, né? Por muito tempo, agora estão sendo batizados, né? X, Y, Z, né? Millenniums, né? Baby Boom, que nem nós, né? Eu assumi agora a presidência do GAF, né? Eu ia. E aí o pessoal estava falando sobre a Cris Paz, Cris Guerra, que trata muito do hectarismo, coisa da geração 40 a mais. Blá, blá, blá. Influencer. E ela tem 2, 3 livros maravilhosos que tratam disso e tal. E eu peguei o gancho e disse, olha, por coincidência, você está assumindo aqui a presença do GAF. E aí fui dizer para eles que era por que veio esse nome, né? Quando eu disse, os caras me não sabia que o Baby veio disso, né? Digo, não veio da guerra, meu.
Morreram 30 milhões, 40 milhões de pessoas e os caras estão, e agora? Vamos repor. Né? Repor o E aí estoque. vieram os bebês, né? Os nenê, que sou eu. É o nenê, exatamente. Exatamente. Tem uma abertura de um livro, eu não vou saber o nome do José Outeiral, que é psiquiatra, e a abertura do livro dele sobre a adolescência é o livro dos anos 80 ou dos anos 70. É assim, os jovens, é uma citação. Assim, os jovens não querem mais nada com nada, não respeitam os mais velhos, parece não ter nenhum futuro, estão todos perdidos. Fecha aspas, Aristóteles ou Platão, alguém que entendeu? Então, é uma coisa, o conflito de gerações sempre existiu e sempre vai existir, e que bom, porque eles trazem um rompimento. Imagina se eles ficassem iguais a nós, a gente não é legal, né? Eles precisam ser diferentes, eles precisam evoluir, e isso sempre vai trazer um choque. Nós tivemos normas, né? Almoçar ao meio-dia era uma coisa, Deus me livre se eu não tivesse na mesa, né? Jantar às 7 horas, idem. Então, foram normas que, né, que nós tivemos e aí, e tem que ser sempre? Não, né? Não pode? Não pode, não pode. Então, qualquer engessamento é prejudicial para todo mundo, né? Então... Eu reclamo de algumas coisas, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu acho que... Bom, a educação, né? Mas tu vê que Platão também reclamava, então tu tá bem, né? Sabe, isso me choca, né? Vocês viram, meu neto teve aqui, veio, me deu um beijo, é isso aí. Pronto, me cumprimentou. Querida. Né? Mas eu não sei se volta ou não, mas me faz falta não me dar bom dia, não me dar boa tarde ou não me cumprimentar, entende? Posso ser chato? Mas é outra geração. A gente tem essa coisa do trabalho presencial ou remoto também, que é Como é que tu... um problema, vamos legal. dizer assim. Para mim é um problema porque eu gostaria de estar presencial com toda a equipe, com todo mundo, mas as pessoas preferem não vir presencial. Elas têm razão, podem ter razão. Para ti funciona mais olho no olho ou não? Eu sempre gosto de ir presencial. Mas funciona muito, a minha equipe funciona muito online, porque a gente também tem muitos anos juntos e tal. Eu acho que funciona muito online porque trabalharam muito tempo no presencial anteriormente, são as mesmas pessoas. Então já sabe tudo. Já sabem, se conhecem. Agora, quando entra uma pessoa nova na equipe, eu tenho dificuldade. É um choque. Imagina os teus 10 estagiários da Guaíba, se fosse... Hein? Eu tenho certeza que, assim, não teríamos feito na escala tudo que fizemos naqueles 20 anos se não fosse presencial. A gente tinha uma coisa lá que era o ambiente criativo. É um troço que até hoje, conversando com qualquer pessoa que trabalhou lá junto naquela época, as pessoas evocam isso. Mas como era legal? Porque podia tudo. Era assim, parecia um playground. E acho que isso é um mérito da escala de ter permitido essa autonomia que eu tinha na criação, entendeu? Eu dava batida, então não tinha... Então, às vezes, tu estava do outro lado da agência... Começou na Praia de Belas ou na Santo Antônio? Eu comecei na Santo Antônio, depois na Praia de Belas e depois lá na Carlos Gomes. Uhum. Então, assim, às vezes o cara tá do outro lado da agência lá e ouvia a gritaria, que era a criação lá cantando e tal. Isso era muito legal. E em momento algum se perdeu um prazo, deixou de fazer uma campanha boa. Pelo contrário, a gente fazer campanhas muito mais do que boas. Então eu acho que isso é um troço que eu não consigo acreditar que se mantém hoje. E também eu vejo o trabalho, é que mudou muito o trabalho publicitário também, né? Até acho que eu te comentei isso numa entrevista que a gente fez esses tempos. Eu sinto que a criatividade, aquilo que a gente chama de criatividade, hoje é outra coisa. É um outro tipo de criatividade, né? Que é menos solta, é menos inspiradora, é uma outra coisa, é muito mais funcional hoje, eu acho. Porque tem que funcionar. Tu acha que parou na 10, que foi a última? Não, eu acho que ainda tem respiros. A 10, para quem está nos vendo, foi uma agência de mercado que marcou uma época. Era, porque uma agência, a 10 era uma agência em Porto Alegre liderada por criativos. Talvez uma das poucas que teve um grupo de criativos, praticamente só criativos, liderando o processo. Então, acho que ela tinha uma visão diferente e ela era muito saída desse tipo de lógica lá da escala também da criação, sabe? De tentar fazer coisas
diferentes, divertidas. Vamos entender que aquilo que é legal para nós também vai ser legal para o cliente, né? E que vem também lá de quantas agências em São Paulo deviam fazendo isso também com esse perfil criativo, tanto que lá sempre os criativos acabavam sendo os líderes, né, dos processos. Então eu acho que isso aí fazia diferença e hoje a gente vê menos campanhas criativas no sentido de ser diferentes. A gente vê muitas formas sendo utilizadas e imagino que funcionam, porque estão sendo feitas assim. É que muitas vezes o algoritmo vai lá e tende uma certa padronização, né? O próprio ChatGPT que a gente vê é uma padronização, né? Porque ele faz textos diferentes, mas iguais. Sabe que eu resolvi fazer a minha opinião na coluna escrito, baseado... Pergunto para o chat. ChatGPT. E aí fui dizer isso. Cara, os caras pararam de me ler. Que isso? Está copiando as coisas? Qual é tudo? Disse, não, cara. Experimenta. Tu vai ver que não é uma cópia. Eu estou fazendo uma consulta. Mas ele te dá um texto. Sim, ele me dá um texto, mas não... O que tu vai fazer com o texto? Eu acho o ChatGPT um belo... Neste mundo onde tu não tem mais a possibilidade de estar numa empresa fisicamente, sentar com um cara e trocar uma ideia, ele acaba sendo o teu interlocutor. Eu converso com o ChatGPT às vezes, faço brainstorm com o ChatGPT em casa sozinho. Mas porque ele acaba levantando umas coisas que eu não tinha pensado, aí, né, me traz talvez matriz B, traz uma coisa diferente daquilo que eu estava pensando. Mas jamais ele vai te entregar um troço pronto, final. Eu acho que a evolução da inteligência artificial vai ser o personal amigo, você sabe? Vai ser um cara que vai te conhecer, vai te ajudar, vai ser um interlocutor, não vai te deixar sozinho. Mas a Alexa já faz isso para mim. Mas a Alexa tem aquela voz irritante, assim. Acho que o ChatGPT vai ter... acho que a grande evolução da inteligência artificial vai ser isso. Se tornar alguém que vai te ajudar, tipo um Alfred, sabe, do Batman. Vai ser o teu Alfred, que vai te conhecer, vai saber o que tu precisa, vai te antecipar, mas vai te ajudar. Mas o Batman vai continuar sendo tu, entendeu? O Alfred não vai sair por aí prendendo o Coringa. Eu não vou voltar ao que eu disse, mas eu vou fazer uma pergunta, talvez vocês são peças raras no mercado, porque o que está acontecendo hoje, cada vez mais os veículos estão dominando os clientes. O maior veículo do Rio Grande do Sul hoje tem uma estrutura de atendimento completo de um anunciante, toda, né? Estratégia, criação, planejamento, né? CRM, ROIs, tudo. Se tinha antes, porque se permitia, a gente tinha mais acesso à pesquisa, pagava-se, né? Mais acesso de dados. As agências assinavam o Ibope, assinavam... estava com o nome agora, uma empresa de pesquisa que eu muito lidei com ela, daqui a pouco vai surgir, assinavam tudo e levavam esses dados para o cliente. Eu me lembro que tinham agências até que cobravam dos clientes isso. Botavam na sua prestação de serviço... Né? Assinatura. A assinatura de pesquisas. Terminou isso. Chegar numa agência hoje, a agência te pede tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Mas eu não tenho essa pesquisa. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Então, acho que esse poder está se perdendo. Tu citou um cenário do veículo de comunicação, mas meio que passa ao largo do nosso trabalho porque a gente faz tudo menos mídia. Então, a gente tem um nome de agência porque ainda não tem outro nome para dar, mas a gente não agencia nada. Então, quer me entregar a conta, eu vou ser... a conta vai ser de estratégia e de criação. Eu não vou fazer mídia para ti. Então, nesse cenário, porque não domino, porque não sei, e acho que tem gente melhor para fazer isso, e muitas vezes dentro do próprio cliente.
né? Que fala direto com a RBS, com a SBT, com o Correio, com quem for. O Google. Com o Google. Exato. Então, E agora com o Facebook de novo, né? Porque o Thelminho conseguiu ganhar o nome Meta, né? Agora fez uma ação, né? Fez uma ação e ganhou a ação que eu achei brilhante. Meta é dele. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas nos contratam para fazer essa estratégia criativa, né? Que vai virar um KV, que a gente chama do Key Visual, né? E que a gente entrega esse material para o cliente e ele vai dar para a house dele, vai dar para a agência fazer, mas a gente não passa por esse viés da Mas tu mídia. pensa nos 360. A gente pensa em como ele vai aparecer na comunicação. A gente pensa numa ideia, tanto do ponto de vista estratégico, quanto de posicionamento, quanto de key visual, que possa ser desdobrada até 360. Mas não significa que a gente vai executar Os 360. esses 360. Entende? O nosso trabalho ele está anterior, do ponto de vista que muitas vezes o cliente tem uma equipe dentro, ou mesmo tem uma agência que é muito eficiente para fazer o desdobramento, a operação do dia a dia, mas falta essa senioridade para fazer a visão estratégica e um key visual que entregue essa estratégia de uma maneira bela. Mas quando tu faz tudo isso, tu diz o target tem que ser esse. Vocês... Sim, a gente sempre sabe com quem está conversando. Sim. E tem uma ideia que vai funcionar. Isso. Porque legal, o target é 40 mais, e aí entrega lá para o cara da mídia, ele compra... No nosso trabalho tem, junto com o cliente, um desenho de com quem estamos falando e quem é a pessoa que fala também, qual é a voz dessa marca, como é que ela vai se vestir para falar no mercado. E, inclusive, tem uma etapa que pode ser contratada ou não, que é um treinamento que o Eduardo vai lá e faz a apresentação para as pessoas da agência para seguirem trabalhando com aquele key visual. Um pouquinho mais de vocês. Oi? Tu abriu um pouquinho mais, tirei um pouquinho mais. Porque minha ideia também é que vocês se vendam. Né? Ele vai lá, fala com o pessoal da agência, fala com a assessoria de imprensa, porque tudo é uma coisa só, tudo é 360, né? Então, mas às vezes não tem assessoria de imprensa, então... Enfim, mas todo mundo tem que estar falando a mesma linguagem. A ideia do nosso trabalho é fazer algo que sirva como se fosse um maestro. Entende? Que aí vai ter lá o cara que trabalha com a propaganda offline, a online, o cara que faz a assessoria de imprensa, o designer, o influencer, que todo mundo vai, ao falar da marca, falar da mesma marca, com os mesmos códigos, com os mesmos sinais. É esse o nosso trabalho. Então, por isso que ela diz que não é uma agência, porque primeiro a gente não agencia nada, e nós estamos acima dessa questão da agência. E a Axel Rude mais Rolim também? A Axel Rude mais Rolim é uma empresa que eu tenho com o Rolim para fazer trabalhos onde às vezes não envolve a questão nem do key visual. É um trabalho realmente estratégico de tentar fazer um posicionamento estratégico para aquela marca. Muito em cima do Golden Circle. A gente faz o Golden Circle, a gente vê qual é o que, o como e o porquê da comunicação. Desse porquê sai o propósito. A gente coloca na prática aquilo que a gente vê tanto em livros, em palestras. A gente faz na prática isso aí para as marcas e faz muita diferença. Há uma discussão muito grande no mercado de que a marca própria tem que ser maior que a marca da empresa. A marca própria, tu diz tipo o produto qual marca? Não, a marca própria Axel. Da pessoa? A marca pessoal? Eu tenho dúvidas. Eu sou tão off-Broadway. Os RH estão discutindo muito isso hoje. Porque, sabe, aconteceu alguns booms. Eu sou o fulano de tal da mesma. Lembra? Eu sou o fulano de tal da Globo. Lembra? Nunca diz eu sou Nenê Zimmermann. Entende? Então, a marca própria começou a subir. Quando tu faz o trabalho, quando tu faz as coisas, quando tu fazia acontecer, entende? E não a Globo, não a Mesbla, não. Então, há uma defesa muito grande para que tu consiga manter a tua marca.
E eu sei que eu tive vários colegas que saíram de empresas grandes e que perderam, que ligam hoje para grandes amigos. Sou fulano que era da... E aí o cara já não recebe. É que acho que depende de como é que o cara tocou a carreira dele, como é que ele tocou e como é que ele se fez apresentar e se fez relevante dentro do mercado, na verdade, isso, né? Eu não sei se eu preciso dizer para alguém, olha, eu sou o Eduardo Saúde que trabalhei na Scala, entende? Mas eu acho que tu desempenhou isso muito bem, Eduardo. Mas não foi Porque uma coisa... tu nunca disse eu sou o Eduardo da Scala. Eu sou o Eduardo da Saúde, diretor de criação. E enquanto na Scala, eu estou na Scala, mas não era uma... Mas tu não te apresentava como cara da Scala. Mas não por estratégia nada, mas porque, né? Porque sim. Natural, uma coisa porque natural. Tu sabia, porque tu sabia daquilo que tu estava fazendo. E da importância que tu tinha. E eu acreditava também no que eu estava fazendo. Exatamente. Eu acho que muita gente não. Né? Pega a muleta e vem, né? Se eu não disser que eu sou da Globo, o cara não abre a porta para mim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, isso sempre é importante também dizer, olha, eu trabalhei lá, trabalhei em tal lugar, e acho que no caso até das agências, a gente tem uma coisa a mais, que é os clientes para os quais nós trabalhamos, então isso é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, porque muitas vezes o cara até pode saber quem tu é, o que tu falou, mas não sabe que tu trabalhou para a Renner, trabalhou para a Colombo, trabalhou para a Unimed, para a Unicinos, para Zero Hora. Bom, começa essa lista, Paquetá, Panvel, é infinita. Na verdade, eu costumo dizer, olha, eu trabalhei para todos os clientes, é mais fácil tu achar um cliente que eu não trabalhei, né? Porque todos os outros eu trabalhei. Falando nisso, Vera, tu gosta mais do super cliente ou do cliente? Fale mais sobre essa pergunta, não entendi. Clientão Varig. Um cliente... Eu nunca tive a oportunidade de ter um super cliente. Barcelona. Eu nunca tive a oportunidade de ter um grande cliente com grande faturamento, assim, então, super cliente. Então, o meu ticket médio é menor, né? E eu gosto dos meus clientes como eles são, tá bem? Assim, eu não... Não, é que tem uma coisa também, eu Porque acho que... a demanda de um super cliente, eu não sei se eu estou a fim de pagar em termos de estrutura e tal, né? E também é o seguinte, hoje em dia, a Amanda tem muito isso, trabalha muito por job. Exato. A gente trabalha muito, então é difícil, a gente, claro, tem aquele cliente, mas tem muito job. Então, tu pega uma empresa que ela não é tua cliente, mas ela te dá um job aqui, outro job lá, e aí, às vezes tu pode ter um grande cliente, mas com um job lá dentro. Que fica 2 meses dentro da agência. Que fica 2 meses, 3 meses, 6 meses. Que São Paulo está trabalhando assim. Exato. E eu acho que é. Chama 5, 6 para fazer um job, que fizeram melhor, só que eu acho que tem um erro nisso. Isso eu já disse, inclusive, para o Paulo Gregorazzi, que esteve aqui, que está fazendo muito isso, está dispondo. Digo, cara, mas vocês têm que ser remunerados. Claro. Pois é. Então, aí entra mas uma outra coisa tem que daí. saber cobrar. Aí tem princípios Tudo e bem, valores vou da fazer o teu empresa. job, mas, amiguinho, e aí? É que nem tu vai numa costureira. Eu tô indo em 5 costureiras, vou ver qual que faz o melhor vestido e aí vou decidir. Não existe. Não. Porque aí teu trabalho não vale nada. Então, essa história de concorrência é muito complicado. Faz sentido para estruturas maiores, talvez, que estejam lá com o pessoal sem trabalho e que tenham que pagar uma grande estrutura, mas para a Amanda aí não faz sentido. Não, mas Vera, esses dias eu fiquei sabendo dessas licitações de governo, o que uma agência gasta. Não, isso é um absurdo. É um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Sabe? Para depois vir isso de peanuts, né? É complexo. Só para ter no portfólio, isso não existe mais. Não existe mais. Às vezes o cliente vem com essa história, não, mas isso aqui vai te render. Nessa altura da vida, não, o que eu fiz para render já rendeu. Agora, isso acaba, não preciso mais. Já dei muito. Mas eu vejo isso assim, os clientes hoje eles trabalham por job, para isso eles precisam ter esse trabalho que a gente faz, que é um marketing já estruturado no ponto de vista de saber quais são os atributos daquela marca, porque para que todas as agências possam trabalhar, seja lá quem for, com uma coisa consistente, que esteja vendendo aquela marca, porque senão eu vou fazer uma coisa, tu vai fazer outra, e onde é que está no fim do dia a consistência? Então, eu vejo que o cliente tem, para fazer esse trabalho por job, é uma coisa que pode ser bem feita, também não gosto da questão de concorrência, mas eu acho que convida um cara a fazer o job e
remunera o cara, Uhum. mas que aquele job esteja em sintonia com quem é a marca. Então, a marca tem que estar estruturada para poder trabalhar assim. Eu acho que em São Paulo eles estão bastante estruturados. Muito. E aqui eu acho que talvez algumas marcas mais que outras, o mercado sempre tem uma lentidão para chegar em um determinado ponto. E é esse trabalho que a gente faz, de conseguir deixar a marca redonda para que qualquer um possa trabalhar com ela em sintonia com o que a marca E a precisa Muda fazer. Bom, a Muda é outra coisa muito legal. É. Né? A Muda é uma startup que eu criei em 2016 junto Tu é o anjo da startup? Não, eu sou o diabo. Boa. Que horror. Eu, junto com o meu primo, o Sérgio, nós criamos essa startup para ajudar as pessoas que desejam fazer mudança residencial. Então, quem quer se mudar, entra na nossa plataforma, no site, descreve a mudança uma vez só, não paga nada e passa a receber orçamento de várias empresas de mudança que têm pauta para aquele dia, que podem fazer a mudança. As empresas entram em contato com a pessoa recebe, pode comparar os orçamentos e aí ela escolhe por conta própria com quem que ela fazer a mudança. Isso a gente está com essa Quer dizer que eu não vou mais no caminhãozinho da João Teles? Não vai mais, pode ir, mas daí o risco é teu, entende? A gente só tem empresas com CNPJ, com avaliações. Então, isso é muito importante. No site tem avaliação de todas as empresas. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas esses tempos eu casualmente entrei na casa de um amigo que estava fazendo a mudança. Cara, eu digo, tu conhece esses caras que estão dentro da tua casa? Levando todas as tuas coisas. Cara... então isso aí foi não, eu fiz tudo direitinho, tem 10 copos, tem 10... Não, cara. Eu não te perguntei isso. Eu te perguntei se conhece os caras que estão dentro da tua casa. Mas tu sabe João, Pedro, né? Isso foi um troço muito interessante, porque a gente acabei entrando num mundo que não conhecia, que era o mundo das mudanças. Foi uma ideia. Assim como tantas ideias eu tive nas agências, um dia eu tive uma ideia para mim mesmo, que foi essa aí. E tu sabe que, te diria assim, 99,9% das mudanças acontecem sem problemas. É incrível. Claro, não é com o cara da João Teles do caminhãozinho, mas com empresas de mudança. Não acabem com o cara do João Teles. Não, tá viva tudo o cara bem. da João Teles. Da Praça Garibaldi. Não, para determinado tipo de levar um sofá para um lugar para o outro, mas uma mudança com todos os teus bens, é importante tu ter realmente uma empresa que tu tenha confiança. E essa questão das avaliações, a gente viu que é muito importante. Porque aí tu te muda com a empresa, tu vai lá na nossa plataforma e tu faz uma avaliação. Mas a bronca é contigo? É com a Muda? Não. O que a bronca de não entrar. Não, claro que não, mas a gente tem, obviamente, que a gente não deseja que isso aconteça. Eu não transporto nada, não o tem cara caminhão, mandou nada. 30 caixas. Pô, chegaram 29 aqui, subiu uma caixa. Ele vai falar contigo? Ele vai falar com a empresa de mudanças, mas eles nos pedem ajuda e a gente ajuda. Aí a gente tranca o acesso daquela empresa à plataforma, e ela deixa de fazer negócio, até ela resolver o problema daquele cliente. Isso tem funcionado muito. Que legal. E assim, eu tenho certeza que a gente... Bom, hoje nós somos a maior plataforma de mudanças do Brasil. Tem cerca de 2.000 empresas cadastradas utilizando a plataforma e a gente deu um up no mercado. Você é pioneiro? É. Já existiam outras coisas, não é um modelo de negócio pioneiro, mas a gente acabou entrando nesse negócio de um jeito diferente. A gente criou uma maneira de funcionar que não existia no mercado. O mercado acabou até aderindo depois. E hoje nós somos a principal plataforma do Brasil. São em torno de 6.000 mudanças por mês que passam pela plataforma, no Brasil inteiro. Que bacana. É um troço muito legal e, ao mesmo tempo que parece que não tem nada a ver com o meu histórico, tem tudo a ver porque é uma propaganda. Só que é uma propaganda invertida. Em vez da empresa de mudanças anunciar que faz mudança, o Nenê vai lá e anuncia a mudança dele. Então a gente inverte. Isso deve ter estudo. Se não tem, aí sim eu inventei um troço. Aí inovei. É a propaganda invertida. É como se tu fosse dizer assim, eu quero uma TV e a Colombo, a Magazine Luiza... Que tempo tu usa para esse negócio? Durante meu dia. Né? Essa é outra coisa boa de tu estar independente como eu tô. Então que eu faço o meu horário conforme precisa. Então, né, eu tenho meu sócio, a gente vai trabalhando com isso, trabalho junto com a Amanda, trabalho junto com o Rolim. A Vera também entra no Muda? Não. Apenas a programação visual. Mas toda a programação visual do Muda foi feita pela Amanda. Foi feito. Claro. Tu não permitiria que fosse de outro, cara?
Permitiria, mas Não, mas por quê? bem Qual é a necessidade? Qual é Se a tu daí? pode trabalhar com os melhores, por que tu vai buscar uma entrega? Tu cobrou, quero saber. A gente tem um acerto muito particular. Muito Paga bom. bem, então. Claro. Ah, Tive foi um- muito boa essa história do Mundo a Muda, foi muito interessante, foi uma coisa surpreendente, mas que tá agora Espetáculo, cara. É. Não sabia. Vou me aprofundar nisso aí. Eu até acho que não é uma startup, porque a gente lê que startups só funcionam, 9 em cada 10 startups quebram. Como a gente não quebrou, acho que eu não sou uma startup, porque está funcionando. Impressionante, né? Não se deram conta ainda, né, disso que tu está falando. Abre 10, fecha 20. Abre 5, fecha 15. É impressionante isso. É, mas eu acho que é o preço da inovação. Né? Porque às vezes é uma coisa inovadora porque ninguém tinha pensado, ou porque ela realmente não funciona, por isso que ninguém tinha feito. O mercado não estava pronto Ou o para mercado não isso. estava pronto, então É. são vários fatores. Então, para nós foi um troço muito legal, foi um aprendizado, mesmo assim, um reaprendizado na vida de coisas muito diferentes, como é que funcionam. E o mais legal é porque a gente está falando com pessoas que não teriam acesso ao marketing. Essas empresas de mudança são empresas familiares, muitas vezes do interior, e elas não... A gente está, às vezes, explicando para eles como é que ele tem que acessar... Do interior da Bahia. Do interior da Bahia, exatamente, do interior do Alagoas. É. Então, tu está ensinando para esse cara como é que ele tem que falar com o cliente, como é que ele tem que atender, como é que ele tem que usar o WhatsApp. E várias vezes a gente recebe áudios deles pedindo a Deus para abençoar o Muda que mudou a vida deles. Esse é o maior bônus, prêmio que eu podia... É sensacional. Fantástico isso aí. Satisfação total. Total, porque é muito legal. Depois dessa, cara, e aí, como eles estão me avisando que tem 1 minuto, Uau. vocês vão ter que dizer alguma coisa aí. Que 30. Ou não dizer também, né? Agradeço muito o teu convite. Muito obrigada Vai, pela nossa eu conversa. Fiquei muito feliz. Eu quero te dizer o seguinte, eu não te conhecia pessoalmente. Conhecia porque pelos teus trabalhos, etc, etc. E como te disse, me aprofundei mais. Mas, tá de parabéns. Oh, obrigado. E eu quero te agradecer também por a primeira vez que a gente dá uma entrevista coletiva, assim, os dois juntos. Nunca tinha acontecido isso. Verdade. Nunca tinha Pô, acontecido que isso. bacana isso. Então é muito bacana. Então, também... Então, eu vou finalizar dizendo o seguinte, Soraya e Nilce estão aqui. Vocês têm razão. Vocês têm razão. Né? Falou, muito obrigada. Obrigado. André. Agradeço. Valeu, moços. Um brinde. Essas canecas são de vocês. Ah, que legal. Obrigada.